Iniciando o nosso Diário Cast, esta edição mais uma vez com o nosso apoio da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. A FIEP e os sindicatos patronais trabalham para fortalecer a indústria e contribuir para o crescimento de Pernambuco. Com capacitação, suporte jurídico e incentivo à inovação e exportação, ajudamos a criar indústrias fortes, que transformam desafios em oportunidades e trazem desenvolvimento para todos. Hoje aqui no estúdio recebemos André de Paula, o ministro da Pesca e Aquicultura, um pernambucano que já 6 mandatos como deputado, presidente até há pouco tempo do PSD, passa a presidência à governadora Raquel Lira, recém-ingressa ao grupo, e segue com muitas atividades em Brasília como ministro. Eu queria dar as boas-vindas ao ministro e pedir que o senhor falasse para a gente, André, sobre o que tem realizado em Brasília com a aquicultura e pesca no nosso país. Bom, primeiro deixa eu dizer da minha alegria por estar aqui ao seu lado. Nós viemos tentando agendar, mas durante a semana é sempre muito complicado para mim, mas finalmente nos encontramos e isso me dá uma oportunidade valiosa de conversar não apenas com você, mas com todos que acompanham aqui o podcast. Então, dizer que nós estamos vivendo um momento muito positivo. Quando recebi o convite do presidente Lula para integrar a sua equipe, para ser ministro da Pesca e Aquicultura, confesso a você que eu não me dava contas de quão rica ia ser essa experiência, né? Era um mundo, de alguma forma, que eu conhecia não com tanta intimidade. Mas eu tinha certeza absoluta, Haldney, que muito rapidamente você se apaixonaria pela pesca e pela aquicultura, e é o que acontece, né? O Brasil é um país continental, nós temos diferenças muito grandes na pesca, por exemplo, que você realiza nos estados do Norte em relação à pesca que você realiza nos estados do Sudeste, mas uma coisa é comum. Primeiro, o enorme potencial que a atividade tem no Brasil. Aliás, acho que vale a pena mencionar que o convite do presidente Lula foi feito nos seguintes termos. Ele me disse: André, eu não consigo me conformar como um país como o nosso, que tem cerca de 8.500 quilômetros de costa, que tem 12% das reservas de água doce do planeta, um país que tem uma biodiversidade como a nossa, um país que tem um potencial, né? Como é que a gente não consegue conferir a pesca e a aquicultura ainda a dimensão que elas de fato já têm, levando em conta esse potencial? É isso que nós temos tentado fazer ao longo desses 2 anos e 3 meses. Primeiro, acho que por uma questão de justiça, Haldney, não dá para falar na pesca no Brasil sem mencionar o papel de protagonismo que cumpre o presidente Lula. Afinal de contas, foi ele, no seu primeiro governo, quem criou a Secretaria Nacional da Aquicultura e Pesca e subordinou diretamente ao gabinete da Presidência da República. Depois foi ele, no seu segundo governo, que criou o Ministério da Pesca e Aquicultura. E é ele agora que volta e nos dá aquilo que já seria uma vitória por si só. A instabilidade institucional, que é muito reclamada, porque não ter essa instabilidade dificulta muito as nossas atividades. E nós já fomos, Haldney, subordinados ao Ministério da Indústria e Comércio. Sim. Até recentemente, no governo anterior, nós éramos uma Secretaria Nacional do Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, eu digo sempre que o que é que o presidente Lula fez quando recriou o Ministério da Pesca e Aquicultura? Ele empoderou o setor, Sim. Ele deu voz ao setor. Por mais eficiente, por mais bem intencionado, por mais competente que seja o ministro da Agricultura, e olha que nós temos tido muita sorte nos ministros de Agricultura que temos tido, mas por mais que ele seja sensível e competente, quando ele senta na frente do presidente da República, a pauta dele é a pecuária, o agronegócio, não chega na pesca, sim, né? É verdade. Mas o ministro da Pesca, sentando com o presidente da República, ele tem a oportunidade de levar até o presidente da República as demandas que chegam do setor. Essa é, sem dúvida, uma grande conquista. Imagino o quanto isso se amplia também a partir do momento em que nós temos uma Amazônia azul, em que as nossas fronteiras aquáticas se estenderam bastante, e é uma região enorme, deixa o Brasil ainda muito mais amplo do que é só o seu pedaço de terra, a parte continental. Mas fazer com que essa parte seja também explorada, há uma riqueza extraordinária,
com a nossa pesca, que ela pode ampliar-se muito. E o senhor tem trabalhado pela exportação dos nossos pescados também, né, ministro? Pois é, algumas demandas me chegaram. Aliás, eu tive a curiosidade, Haldner, quando comecei esse desafio, eu fiz questão de conversar com os diversos setores que atuam na pesca e na aquicultura, pesca industrial, pesca artesanal, aquicultura empresarial, aquicultura social. Eu fiz questão de conversar com eles e fazer uma pergunta, assim, qual seria, não é dizer, o feito, a marca que, em tendo sucesso e a gente realizando, a gente justifica a passagem pelo Ministério. E algumas demandas chegaram. Por exemplo, na aquicultura, era voz corrente que a principal demanda do setor era a isonomia tributária com a ração dos frangos e dos suínos. Sobre ração de frangos e suínos, você não tinha incidência de PIS e COFINS. Na de pescados, você tinha. E se você leva em conta, Haldner, que entre 65% e 70% do custo da cadeia de produção vem da ração, você pode ver como isso tirava a nossa competitividade. Aí eu tive um pouco de sorte, porque a sorte é necessária, né? Nós estávamos no primeiro ano do governo do presidente Lula, ao final, discutindo a reforma tributária. E era um momento perfeito para promover essa isonomia. E aí, com aqueles 6 mandatos que você mencionou aqui, o trânsito no Congresso, isso facilitou muito para que eu fosse lá ao relator, por exemplo, da reforma tributária, que era o deputado Aguinaldo Ribeiro aqui da Paraíba, e sensibilizasse ele, que aliás eu quero fazer justiça, foi muito sensível. Então nós já aprovamos no Congresso Nacional, isso foi sancionado pelo presidente Lula, e no próximo ano nós vamos ter essa isonomia tributária que dá competitividade ao setor. Na área da pesca industrial, a grande demanda era voltar a fornecer o nosso pescado para o mercado europeu. Sim. Não apenas porque esse é o maior mercado consumidor, mas é também porque de lá vem, Haldner, o selo de sanidade mais rigoroso do mundo. Ou seja, se você fornece à Europa, você fornece ao resto do mundo. País. E nós vínhamos sem fornecer desde 2015. Isso ainda não foi atingido, mas nós avançamos muito nisso, de sorte que eu tenho muito otimismo de que até o final desse desafio a gente possa ter também esse sucesso. Estamos trabalhando intensamente para isso. Muitas missões brasileiras têm estado no mercado europeu para negociar isso. Nós avançamos muito com o Reino Unido. E entrar no Reino Unido, a gente tem convencimento que abre as portas para o mercado europeu. Então, nós estamos trabalhando. Você tem visto que o governo do presidente Lula, entre outras marcas, tem a marca de abrir mercados no agronegócio e na pesca também. São 300 mercados que já foram abertos nesses 2 anos e 3 meses. Importantíssimo. Isso é muito importante. Recentemente, o presidente esteve no Vietnã e conseguiu voltar a fornecer a nossa carne bovina para o Vietnã. E isso tem sido uma coisa muito presente no governo, porque o presidente Lula ele tem a compreensão da importância de reinserir o Brasil no mundo, sobretudo para nossos produtores. E ele próprio, que foi o caso do Japão e do Vietnã, tem estado presente à frente de delegações onde o ministro da Agricultura e da Pecuária tem um papel central, porque inclusive a parte da sanidade segue sendo conduzida no âmbito do Ministério da Agricultura. E eu acho que nós temos tido resultados muito positivos que também vão chegar à pesca. Essa pesca região norte tem crescido bastante também, né, ministro? Nossos peixes de água doce, né? Veja, a pesca da região norte ela tem uma tradição enorme, sobretudo a pesca artesanal. A esportiva também? A esportiva. É de lá que vem o maior número de pescadores oficialmente, né, legalmente reconhecidos. Ali é uma tradição cultural, histórica, os territórios, as comunidades pesqueiras têm uma força muito grande no estado do Nordeste. Ela é uma atividade econômica de muito relevo. Eu até digo, sabe, Haldner, que o mapa da pesca do Brasil ele é diferente do mapa do Brasil. Quando o ministro da Pesca vai a Roraima, vai a Rondônia, vai ao Amazonas, vai ao Piauí, vai ao Pará, ele é um ministro que o governador vai ao aeroporto receber, né? Se você for ao Distrito Federal... Muito se você atuante, for, importante para a sua região. Em alguns estados ela é importante, mas ela não é uma das atividades centrais. Principais. Mas em alguns estados, por exemplo, aqui no Nordeste, nós somos, Haldner, os maiores produtores de camarão do país. Em primeiro lugar você tem o Ceará, em segundo lugar você tem o Rio Grande do Norte, em terceiro lugar você tem
Ceará, Rio Grande do Norte, aí vem Pernambuco, Paraíba, e são 3 estados que estão, e Sergipe, estão muito juntos. Mas, assim, somos os maiores produtores de camarão do país. Das fazendas de camarão. Isso. E uma coisa interessante, o camarão agora, ele não é apenas uma pesca continental, ele agora é uma pesca que já se espalha pelo sertão, pelo agreste, e é uma atividade que, como poucas, traz um retorno muito importante do ponto de vista econômico. Então, ele está em franca expansão. Nós estamos avançando muito. Quando você vai ao Rio Grande do Norte, por exemplo, é o estado que se destaca pela pesca oceânica. A Sergipe é o estado que tem o maior volume de pesca de atum do país. Então, assim, nós temos no Nordeste uma participação muito importante. Mas, sem dúvida, no Norte e ali no entorno, entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são estados muito fortes do ponto de vista do mapa da pesca. André, ministro, eu vou entrar agora num pouquinho de assunto político. O senhor algumas vezes citou aqui o trabalho realizado, à frente o destaque do presidente Lula. A gente percebe seu alinhamento com as coisas do governo federal, as orientações que recebeu. E aí a gente queria falar um pouquinho também sobre o que é o PSD hoje em Pernambuco, a chegada da governadora Raquel Lira, esse quadro que o senhor percebe a partir de agora o PSD, porque a gente tem daqui a pouco eleições, e é um assunto que sempre movimenta e a expectativa das pessoas. Queria que o senhor fizesse um balanço da chegada da governadora Raquel Lira. E o que eu sou mesmo, Raul, em última análise é político, porque eu comecei como vereador no Recife, passei em 2 mandatos pela Assembleia, 6 pela Câmara, tentei o Senado na passada, tive a sorte de ser convidado pelo presidente Lula para participar em nome do PSD do governo dele. Mas eu digo sempre, eu sou político e sou daqueles que têm um orgulho enorme de ser político. Eu entendo na plenitude o privilégio que representa você representar pessoas, sentimentos, ideias. Então, eu gosto de conversar sobre política. Veja, a gente trabalhou muito para que fosse possível ter a governadora Raquel Lira nos quadros do PSD. Eu tinha a exata noção da dimensão do que isso representaria. Raquel não é apenas uma governadora de estado. Raquel é quase que, por assim dizer, uma ave rara nesse mercado da política. Ou seja, você não conhece no Brasil ninguém com o perfil que Raquel tem. Raquel é uma política jovem, extraordinária gestora, competente, muito honesta, tem um carisma absurdo, é uma líder inconteste, vem fazendo um trabalho muito importante no nosso estado, que já repercute no Brasil inteiro. Ao meu ver, ela estava se ressentindo da parceria de um partido que destacasse essas qualidades. Fizesse essa leitura que o senhor está fazendo. Fizesse essa leitura. Então, eu até... Quando o presidente Kassab esteve aqui, com muitas outras lideranças, foram 6 senadores, vários integrantes da Executiva Nacional, 6 deputados federais de outros estados. Quando eles estiveram aqui, eles destacaram muito tudo isso. E a própria governadora se deu conta do como é importante você trazer lideranças de peso nacional para que possam, por exemplo, dar ao pernambucano a visão que tem da governadora dos pernambucanos. Pernambuco é um estado bairrista, né? Ele tem muito orgulho da dimensão política que os seus políticos têm. Aliás, nós somos um estado diferenciado em relação à política, né? Sempre fomos e seguimos sendo. Então, eu sabia que a história do PSD em Pernambuco, ela se contaria em 2 momentos, antes do ingresso da governadora Raquel Lira e depois do ingresso da governadora Raquel Lira. Por isso, nós fizemos uma construção política de colocar como nossa líder, efetivamente, a governadora. Então, eu passei a ser vice-presidente ao lado de André Teixeira e a governadora Raquel Lira passou a ser a presidente do partido. E veja, desde que a governadora entrou, são muitos os prefeitos e as lideranças que vão ingressando no partido, que vão dando musculatura ao partido, que vão tornando do PSD aquilo que eu sabia que ia acontecer. Sim. Nós seremos muito rapidamente, se já não somos, seremos muito rapidamente o maior partido de Pernambuco. E isso se soma a um crescimento orgânico que o partido experimenta no Brasil inteiro. É bom lembrar, Raul, que nas últimas eleições nós fomos o partido que mais elegeu prefeitos. E isso não ocorre ao acaso, né, Raul? Nem isso é fruto de um planejamento, isso é fruto de uma estrutura partidária que se fortalece. Então, nós hoje temos 3 governadores, o governador Ratinho Júnior no Paraná, o governador Fábio Mitidieri em Sergipe e agora a nossa governadora Raquel Lira. Mas
vem mais gente por aí. E nós estamos com uma bancada que segue sendo a maior bancada do Senado, com 15 senadores e 44 deputados federais, o que nos colocam entre as maiores bancadas federais. Raquel, no PSD, em última análise, é a certeza que nós temos que temos um quadro para qualquer disputa. Raquel pode ser presidente da República, Raquel pode ser vice-presidente, Raquel pode ser ministra, Raquel pode ser tudo, porque uma mulher com aquela qualidade, com aquelas qualidades, líder como ela é um quadro que vai seguramente ainda ser muito falado e muito bem falado nos próximos anos. Ministro, quem está conosco aqui acompanhando essa conversa é o nosso colega jornalista Ricardo Novelino, que é o chefe de reportagem do nosso Diário de Pernambuco. E eu vou pedir para Novelino fazer uma pergunta também, uma questão aqui, nos dá a oportunidade de participar com a gente aqui. Uma pergunta ao ministro Novelino. Ministro, diante dessa máquina que o senhor mostrou aí agora, que parece que é um negócio que vem para ficar e para ocupar um espaço de elite na política brasileira. Mas a pergunta que fica, quando é que essa máquina vai se mover para um lado? Hoje a gente sabe que o PSD tem um pé no governo de São Paulo com o de Kassab, o presidente nacional está com o Tarcísio, que é uma pessoa, um político da direita ligado a Bolsonaro, né? E também está no governo Lula. Então, quando é que essa máquina vai se mover? Que vai ir para um lado ou para o outro, afinal estamos aí há quase um ano da eleição, que promete ser uma das eleições mais interessantes e acirradas. Afinal, a gente tem o ex-presidente Bolsonaro inelegível, provavelmente ele já é réu, ele estará sendo julgado e deve chegar em 2026 julgado e condenado. E a gente tem o governo Lula que, a princípio, não se decidiu quem é o sucessor. Hoje já se fala em uma chapa de Alckmin e Haddad. Então, quando é que essa máquina poderosa do PSD toma o rumo? Veja, o PSD tem compromisso com o Brasil e não há nada mais importante nesse momento do que a governabilidade. E o PSD tem cumprido um papel decisivo, determinante para que o presidente Lula possa seguir tocando, não é, as políticas públicas que desenvolvem o nosso país. Esse papel congressual que nós cumprimos é muito importante. E ele é o reflexo da nossa posição nas últimas eleições. Nas últimas eleições, o PSD não teve candidato próprio. Uma parte do partido, sobretudo aquela que estava no Sul e Sudeste, porque essa divisão agora até também, de alguma forma, é uma divisão regional. Marchou com o presidente Bolsonaro e o Nordeste, o Norte todo do partido marchou com o presidente Lula. Não por acaso, os 3 ministros que integram o governo do presidente Lula vêm de estados em que o PSD esteve ao lado do presidente Lula. É o meu caso aqui em Pernambuco, é o caso de Alexandre Silveira em Minas Gerais e é o caso de Carlos Fávaro, senador do Mato Grosso, representante do governo do presidente Lula, mesmo quando ele ainda não era presidente, no agronegócio. Então nós temos uma posição que respeita essas visões distintas, porque nós não tivemos um candidato próprio. É por isso que todo partido que merece esse nome busca ter um candidato próprio. O nosso não é diferente. A partida dentro do partido é trabalhar para tentar viabilizar uma candidatura própria. Se essa candidatura for colocada, a preço de hoje tem um nome que está se colocando pela extraordinária avaliação que tem do seu governo, dos 2 governos, né? Ele foi reeleito, que é o governador do Paraná, Ratinho Júnior. É evidente que nós estamos distantes, é evidente que é difícil nesse momento fazer uma avaliação, mas todo partido que merece esse nome, aliás, acho que foi o governador Roberto Magalhães, mas se não foi Roberto, foi um governador aqui de Pernambuco que cunhou a frase de que time que não joga não tem torcida. Então é preciso jogar para ter torcida. O PSD, como qualquer outro partido, aspira a ter um candidato à presidência da República. Mas é claro, dentro do partido tem os que, como eu, advogam o apoio ao presidente Lula e tem outros que advogam o apoio, se não ao presidente Bolsonaro, que pode vir a estar inelegível, mas o que ele representa vai ter muita força eleitoral. Então, o país hoje, se segue nessa polarização, tem esses 2 caminhos. Mas nós estamos trabalhando no sentido de ter a viabilidade de uma candidatura própria nas próximas eleições. Então, apesar de todos os elogios e considerações que o senhor fala sobre o nome de Raquel, não seria uma candidata nesse instante à presidência da República. O apoio dela deve ser
orientada e Haldane, para a recondução ao governo do Estado. Haldane, não é por falta de condições, de forma nenhuma. É porque, diferentemente do governador Ratinho Júnior, que já foi fez 2 eleito e mandatos. reeleito, Sim. a governadora Raquel, naturalmente, tem um desafio pela frente, que é o da reeleição. Evidente, em política nunca existe o impossível. E nós estamos tratando daquele que, ao meu ver, é o melhor quadro da política quando você trata de mulheres, mulheres jovens, mulheres competentes, mulheres com carisma, mulheres sérias, ou seja, qualidades que Pernambuco inteiro reconhece na governadora Raquel Lira. Então, ter Raquel Lira, agora voltando àquela frase que eu disse lá atrás, ter Raquel Lira nos nossos quadros é ter a certeza de que você tem um player para qualquer jogo. Então, se não agora, um pouco mais à frente. Mas lembre-se que o presidente Kassab aqui, quando esteve, destacou uma coisa que ninguém disse a ele. É fruto da observação de um político muito experiente. Ele disse, nós temos um desafio, que é o desafio da reeleição. No dia seguinte, a reeleição da governadora Raquel Lira, ela passa a ser naturalmente um player nacional e você vai ver o Brasil todo olhando para ela como uma candidata consistente à presidência da República. E esse político que disse que eu sou político, e o que é que André de Paula espera fazer também para a sua carreira, sua sequência de seus andamentos? Veja, eu penso que com o ingresso da governadora Raquel Lira no nosso partido, o caminho mais adequado, correto, mais provável é o de ser candidato a deputado federal, voltar a representar, a ter assento na representação de Pernambuco na Câmara dos Deputados. Porque todos os esforços do partido, a partir de mim mesmo, que sonhei tanto em ter Raquel, que trabalhei tanto para que isso fosse possível, eu vou estar na linha de frente da reeleição de Raquel. E se depender de mim, a preço de hoje, eu entendo que o palanque de Raquel deve ter a maior amplitude política possível. Portanto, se o PSD encabeça essa chapa, vamos buscar outros partidos para compor a chapa que Raquel vai apresentar nas próximas eleições. E seu amigo vai disputar uma eleição proporcional a deputado federal. Ministro, o que é que o senhor imagina na chegada, nessa disputa que vem para o governo do Estado, a composição do PSD? Quantas prefeituras, quantos prefeitos? Vocês se imaginam chegar com um time azeitado em quanto? A governadora hoje já tem mais de 130 prefeitos que a apoiam. Não é? Só entre o PSD e o PSDB, você tem 32 do PSDB e você tem agora 26 ou 25 do PSD. Só na base, naquilo que a gente pode chamar de núcleo duro, você já tem um núcleo muito consistente do ponto de vista político. Mas se você agregar o PP, o Podemos e os partidos, inclusive os prefeitos que não estão em partidos que hoje estão formalmente vinculados a Raquel, mas que muito rapidamente vão se decidir, eu não tenho dúvida nenhuma que pela parceria que Raquel tem estabelecido com os prefeitos todos no interior, inclusive os que não são de partidos da nossa base, Raquel tem essa característica, ela respeita esse pacto que deve haver entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, essa relação republicana, respeitosa. Raquel, ela respeita isso e, portanto, ela tem o respeito dos prefeitos. Acho que nós vamos ter muita força na base municipal, acho que nós estamos trabalhando e vamos ter sucesso na formação de boas chapas para deputado federal e deputado estadual. Sou muito otimista em relação a como Raquel vai chegar no ano que vem no processo eleitoral. O senhor acredita neste palanque com o Partido dos Trabalhadores também junto a ele? E o que seria esse apoio do PT em Pernambuco na eleição ao governo do Estado e a presença, uma visita de Lula, que também tem uma ligação com o núcleo político do PSB importante, já é histórico também. Como é que o senhor imagina essa composição para frente? Partindo do pressuposto que eu sou ministro do presidente Lula, partindo do pressuposto que eu advogo dentro do meu partido um alinhamento com o presidente Lula, é evidente, Haldane, que eu sonho com o melhor de todos os quadros, que é o quadro que mais fortalece a candidatura do presidente Lula, que é ter o apoio do candidato do PSB e da candidata do PSD. Esse é o melhor dos mundos, não é nada impossível, já aconteceu lá atrás, eu torço que seja possível. Mas é evidente que daqui até o processo de definição, nós vamos ter muitas circunstâncias que vão concorrer para facilitar isso ou para dificultar. Fato concreto, e eu acho que isso é que é preciso ser destacado, é
apreço, o carinho, o reconhecimento que a governadora Raquel Lira tem, a forma republicana, correta, com que tem se dado desde o primeiro momento, quando Raquel, inclusive, não tinha essa aproximação com o presidente Lula, a forma como Pernambuco e o Brasil se relacionam do ponto de vista dos seus governos, Raquel e Lula, tem sido algo exemplar. E quando isso acontece, quando o governo federal e o governo estadual estão de mãos juntas, quem ganha é o povo. Então, o que eu acho que a gente precisa destacar é que, inclusive, uma das leituras mais recorrentes que foi feita da vinda de Raquel para o nosso partido é exatamente de que isso a aproxima do presidente Lula. E é evidente que é também uma homenagem, um reconhecimento a essa relação republicana muito correta que se dá entre os dois. Eu torço para que seja possível unir Pernambuco em torno de um pernambucano que é o presidente Lula, mas sei que são circunstâncias que só o futuro dirá se será possível ou não ver essa aspiração realizada. Se fala talvez de uma reforma ministerial, que o presidente talvez faça alguns movimentos, modifique algumas coisas. O senhor já se colocou à disposição com ele, conversou algo sobre, em algum momento, que desincompatibilizar da pasta no momento adequado para poder concorrer a uma cadeira na Câmara, o senhor já sinalizou que sim. Mas então, segue até o momento em que ele diga, André, obrigado, não preciso mais, vamos dar uma mexida, ou o senhor se ausenta antes, como é? Parta da preliminar de que ministro só é ministro quando o presidente quer. Sim. A escolha do ministro, a substituição do ministro, a troca do ministro é algo que só diz respeito ao presidente da República. Talvez por essa longa caminhada que eu tenho, eu não perco um momento de ansiedade ou de angústia em relação a isso. Porque eu sei que tem dois fatores que podem implicar numa mudança como essa. O primeiro deles é o alinhamento do meu partido. Afinal de contas, eu merecia essa confiança do presidente Lula, mas vamos ser bem objetivos. O que é André de Paula no governo do presidente Lula? É alguém que foi escolhido pela bancada federal para representar a bancada federal no governo do presidente Lula. De sorte, Haldner, que a qualquer momento em que haja isso, não vai acontecer, mas é só para a gente fazer o exercício claro. de, a qualquer momento que haja qualquer tipo de ruído nessa relação, o presidente, o deputado, o ministro André de Paula deixa de ser ministro, porque eu não passarei um dia a mais se o meu partido não tiver um alinhamento com o presidente Lula. No momento em que isso não acontecer, é óbvio que eu, que Fávaro, que Alexandre Silveira, no mesmo momento, vamos agradecer muito ao presidente Lula por ter merecido essa confiança e essa oportunidade de ajudar o Brasil, mas vamos reconhecendo que não há mais alinhamento e entregar os cargos. Isso não vai acontecer, não, é só um exercício, E, de fato, eu estou entre aqueles ministros que pretendem, no próximo ano, no prazo legal, se afastar do ministério para disputar uma eleição. Portanto, eu tenho um horizonte de 1 ano de ministério ainda, Depois disso, eu saio para ser candidato. Ministro, temos a última participação. Nosso Novelino vai fazer um questionamento. Ministro, o senhor elencou uma grande capacidade aí de mostrar para a população as qualidades de Raquel, Raquel como governadora. Mas qual é a marca hoje do governo Raquel para a população? Eu já emendo a outra pergunta. Qual seria o maior desafio dessa reta final de governo de Raquel para ela chegar de forma extremamente competitiva, já que já está posto, a princípio, um duelo com o prefeito do Recife, João Campos, ano que vem, na disputa do governo? Sem dúvida, o maior desafio de Raquel vai ser ter agenda para fazer as entregas, porque são tantas as entregas que vão acontecer daqui até o final do governo, até o final do período em que a legislação permite que ela faça entregas de obra, que ela vai ter dificuldade de agendar. Veja, esse é um governo que tem uma marca. Esse é um governo que se preocupa com as pessoas. Esse é o governo daquela que durante a campanha foi chamada de Racreche. E nunca se viu tanta creche em Pernambuco, nunca se viu tanta cozinha comunitária, nunca se viu um programa social tão importante como Mulheres de Pernambuco, nunca se viu uma revolução com tantos recursos investidos na área do saneamento e do abastecimento hídrico. Aquele trabalho que a governadora Raquel vem fazendo do ponto de vista da recuperação da nossa malha viária é algo que merece aplauso. Então, o governo de Raquel, eu, por exemplo, tenho uma filha que é secretária de Cultura de Raquel.
E é impressionante o trabalho que a Secretaria de Cultura vem fazendo no governo Raquel. Então eu diria que a marca do governo Raquel é funcionar harmonicamente e competentemente em todas as áreas. Há destaque, há o que mostrar, há o que celebrar em todas as áreas. Qual é o desafio de Raquel agora? É vender isso. Mas não é difícil, porque ela está fazendo isso nas ruas, ao entregar as obras, ao destacar a importância das obras, ela está ampliando a sua base. Eu acho que tudo tem seu tempo. Poxa, Pernambuco viu o desafio que Raquel assumiu, não é? Depois de um período longo de hegemonia do PSB, uma mudança, o povo foi às urnas, numa eleição, inclusive, com características muito especiais. Eu, pessoalmente, aprendi uma lição naquela eleição. Eu pensava que, em Pernambuco, eu não veria uma eleição que não tivesse 2 candidatos protagonistas e muito fortes. Quando eu vi surgirem 5 candidatos competitivos, eu imaginava, eu acho que uma boa parte de Pernambuco imaginava, Haldane, que 2 ou 3 desses candidatos desidratariam. Nada disso aconteceu. E o candidato da situação foi o 4º colocado. Quer dizer, então, os 2 candidatos que ascenderam para o segundo turno, 2 candidatas, eram de oposição. Então, o desafio estava claro. Raquel teve que sentar, montar a equipe, uma política jovem, né? Montar a equipe e vencer esse desafio. Agora é a hora da entrega. Agora o povo de Pernambuco vai ver na prática, no dia a dia, a revolução que Raquel tem feito no governo que ela toca em Pernambuco. Ministro André de Paula, que bom tê-lo recebido aqui, ministro. Um prazer ouvir suas ponderações e as informações sobre o que o Ministério tem realizado. Ficamos muito gratos pela sua participação aqui no nosso DiarioCast. Raulney, eu que lhe agradeço a você, agradeço a Novelina, agradeço a sua equipe por essa oportunidade que você me dá. Porque, aliás, eu estou valorizando muito essas oportunidades, porque eu fico muito desconfortável fazendo um bom trabalho em Brasília, mas com uma certa distância da base. Então, isso aqui, Raulney, me dá a chance, primeiro, de prestar contas do que eu estou fazendo, e segundo, de me aproximar dos pernambucanos, a quem eu sempre vou dever muito, porque 6 mandatos são reiteradas demonstrações de confiança na minha trajetória política. Eu sou muito grato. Obrigado pelo seu convite. Que bom que eu estou aqui. Muito feliz por estar com você. Da mesma forma. Faz por merecer nossa admiração. Obrigado. Obrigado, ministro. Nós convidamos você para a próxima quarta-feira assistir mais uma edição do nosso DiarioCast no oferecimento da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, FIEP. Um abraço e até lá.